Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira, Botafogo e Grêmio, quinta-feira no estádio Newton Santos. Será, digamos que aquele último respiro, né? Faltam ainda 7 rodadas, mas pelo momento e até mesmo pelo adversário, por ser uma equipe que hoje é a quarta colocada do Campeonato Brasileiro, um adversário direto, e até mesmo em busca da retomada da confiança, o Botafogo precisa vencer a equipe gaúcha. Não tem outra conversa, o Botafogo tem que vencer esse adversário de qualquer maneira, tem que fazer um jogo sóbrio, consciente e que, se Deus quiser, nos dará 3 pontos e, dá de novo a esperança de um título brasileiro. Mas quem acompanha aqui o canal do TEF e sempre acompanhou a minha numerologia, né, trazer pra cá a cadeira, eu sempre trouxe que o Botafogo precisava de um segundo turno de pelo menos, e no mínimo, 50% de aproveitamento para bater 75 pontos, né, depois da campanha que nós tivemos. Um segundo turno mediano, um segundo turno ruim, um segundo turno de 7º, 8º colocado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não precisava mais do que isso para ser campeão, já que no primeiro turno da competição nós fizemos 47 pontos e tínhamos uma vantagem de 13 pontos para Grêmio, Palmeiras e tínhamos uma diferença de 15 pontos para o Flamengo, para o Bragantino Red Bull. Mas infelizmente o Botafogo está fazendo um retorno que, se a gente pegasse e mantivéssemos esse aproveitamento até o final da campanha, seria um retorno de 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Porque nós estaríamos ali com a pontuação acima do que o Bahia teve no primeiro turno, 19 pontos. O Botafogo teria ali 20 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro. Isso bem abaixo do que precisávamos. Hoje o Botafogo faz o retorno de Campeonato Brasileiro de equipe rebaixada, de equipe que está ali na luta contra o rebaixamento. Nosso segundo turno só é melhor do que o de América Mineiro e Coritiba. Consequentemente, as únicas 2 equipes rebaixadas já no retorno do Campeonato Brasileiro. E outra coisa que eu sempre falava com vocês, que dificilmente uma equipe manteria e teria um aproveitamento acima de 75%, seria a única maneira de, pegando qualquer adversário, de bater 75 pontos. E tá ali. O Red Bull, que tem um segundo turno, que faz um segundo turno fantástico, tem um aproveitamento, neste momento, de 72%. Que é um aproveitamento muito bom, mas se o Botafogo tivesse ali com 50% de aproveitamento, seria campeão com 75 pontos. Sem sufoco, sem risco. 50% nessa altura do campeonato, o Botafogo jogou 12 jogos vezes 3, 36 pontos em disputa. Se o Botafogo tivesse 50% de aproveitamento, teria 6 pontos a mais nesta altura do Campeonato Brasileiro. Então teríamos 65 pontos contra 59 da equipe do Palmeiras, 58 do Red Bull. Vejam a diferença que o Botafogo teria se tivesse tendo apenas um aproveitamento mediano. Qual que é o verdadeiro Botafogo? Esse do primeiro turno, que foi fantástico, de 82%, ou do segundo, que está fazendo uma campanha de rebaixado? Depende dos jogadores, depende da comissão técnica, depende de quem está à frente do nosso clube mostrar. Porque são 2 situações bem distintas, né? O time que no primeiro turno faz o melhor campeonato brasileiro da história e no segundo turno uma campanha que tira o favoritismo hoje do título brasileiro do Botafogo. Porque hoje boa parte da nossa torcida não coloca mais o favoritismo do nosso lado, coloca o favoritismo do lado dos outros. Se os caras fizeram isso no primeiro turno, um aproveitamento de 80 e poucos % em uma reta final, né, na reta total do turno, agora nessa reta final, cabe a eles mudar isso. E de novo tentar um aproveitamento fantástico. O Botafogo precisa de 15 pontos e 21. Um aproveitamento que o Bragantino Red Bull está tendo, de 70% a partir de agora. Para não depender de ninguém, o Botafogo precisa ter um aproveitamento de 74, 75%, 16 pontos. Eu acho que não será necessário 76 pontos. Acho que 74 o Botafogo pode ser campeão. Mas tem que ter um aproveitamento de 70%, aproximadamente, dos pontos a partir de agora. Depende deles. Os caras já fizeram isso. Por isso eles têm que se cobrar em relação ao jogo contra a equipe do Grêmio. Mas é inacreditável um time que tem uma campanha de 82% no turno do Campeonato Brasileiro, no retorno ter um segundo turno de 33%. Um retorno de time no Z4. Impressionante. Algo precisa ser feito para o jogo de quinta-feira. Cobranças, cobranças e cobranças.
Esse nosso conteúdo está em nome de Golcase. Se você quiser comprar uma capinha do Botafogo para presentear um amigo, presentear uma amiga, ou uma capinha de qualquer outro clube, você encontra na Golcase. Até mesmo garrafinhas térmicas, para você que gosta de fazer aquela caminhada, gosta de malhar, gosta de jogar aquele futebol, até mesmo no seu escritório, tem uma garrafinha ali com aquela água conservada durante todos os dias. Você pode comprar agora na Golcase. Tá aqui, ó, o QR Code para vocês entrarem na página do Botafogo. Vou deixar também no primeiro comentário e na descrição para vocês encontrarem mais produtos. A Golcase, vocês encontram todos os itens de uma maneira muito rápida, um site muito fácil de comprar. Utilizando o meu cupom Canal do TF, vocês comprando 2 capinhas ganharão mais 2. E claro, cupom Canal do TF também te dá frete grátis. Fica a dica. O Botafogo, todo mundo sabe que hoje é do John Textor, né? Ele que é o dono do nosso clube e ele não tem que dar satisfação para ninguém fora do seu lado, né? Ele tem um contrato de 90% da SAF e o Botafogo Social tem 10%. Então hoje os conselheiros do Botafogo, eles trabalham de uma maneira, tentam conversar ali, conversar que o fulano de tal poderia ser bom. O John Textor tem um ótimo relacionamento com todos dentro do Botafogo, com a velha guarda principalmente, e que é a galera que comanda o lado amador do Botafogo, né? O lado que levou o Botafogo a ter que ser vendido, né? Depois de anos e anos de administrações péssimas e horrendas. E desde ontem, 2 nomes começaram a surgir ali na internet. Hoje o GE trouxe essa informação de Lucha e também o de Cuca. O Lucha é um absurdo, né? O Lucha, se você conversa com qualquer pessoa que acompanhou o trabalho dele de perto no Corinthians, não era para ter sendo nem cogitado. Eu acho que só corintiano estaria. O Lucha fez um trabalho horroroso em todos os aspectos dentro da equipe corintiana. Eu acho que o torcedor ainda, infelizmente, tem a lembrança do fantástico Lucha, que fazia trabalhos maravilhosos ali nos anos 90 e início dos anos 2000. Respeito muito a história do Luxemburgo como técnico, foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, mas hoje ele não é mais o mesmo técnico que foi lá atrás, né? A gente sabe disso e eu acho que eu respeito quem não concorde, mas eu não vejo o Lucha como um nome que deveria nem ser cogitado. Já o de Cuca foi um dos grandes técnicos vitoriosos do futebol brasileiro na última década. Ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. É um técnico que tirou o Galo do jejum desde 71 sem o título nacional e também foi cogitado pelos amadores em relação a ser lembrado, né, pelo John Textor nessa reta final. Mas o Botafogo não fez procura por nenhum desses dois técnicos. O Botafogo, John Textor. O Botafogo não procurou nenhum desses técnicos. E o que comanda nesse momento? O Botafogo, e quem comanda nesse momento na realidade é o empresário norte-americano. Então qualquer tipo de ação, qualquer tipo de busca é pelo John Textor. Se o John Textor não procurou, é a mesma coisa que a gente conversar com o Cuca, eu ligar pro Cuca, Cuca, você quer treinar o Botafogo? O Cuca, quero. Então tá bom, vou avisar pro John Textor. O John Textor, não quero. O Guardiola, o Botafogo te quer, você quer vir? Eu quero. Eu ligando, no caso. O Textor, não quero, é meu técnico. Então quem resolve qualquer coisa no Botafogo é o John Textor, não são os amadores. Os amadores, eles estão ali só pra opinarem, pra jogarem uma pressão externa e tal. Mas quem tem a chavezinha é o John Textor. Lembrando que os amadores, à época, né, fizeram muitas pressões em cima do Textor, na época que todo mundo queria a demissão do Luiz Castro. E o Textor não demitiu. O Textor não trabalha. Quem acompanha o trabalho dele no Botafogo, ele não trabalha com pressão. Claro, quinta-feira é um jogo chave para o Lúcio Flávio. Se o Botafogo vencer, eu tenho certeza que ele vai ganhar força, o elenco vai ganhar novamente força para as partidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas se o Lúcio Flávio não vencer, aí a pressão já aumenta de novo para o jogo contra o Bragantino. Aí não dá para você cravar que o Lúcio Flávio fique até a reta final do Campeonato Nacional. Mas com certeza nas diversas conversas que aconteceram hoje, até pude apurar isso o dia todo, conversas do Mazuco com alguns líderes do elenco, conversas internas com o Lúcio Flávio, a diretoria conversando, a diretoria do futebol ali, o pessoal que trabalha do futebol. Hoje, gente, vocês têm que entender que o Botafogo não tem pressão de o conselheiro tal tá querendo técnico tal. O conselheiro não manda nada dentro do futebol do Botafogo. Nada. Tem torcedor que ainda acha que existe isso. Até torcedores rivais, o conselheiro tal tá falando isso. Não tem nada. Não tem nada. Quem decide hoje, quem tem a caneta para assinar qualquer documento, chama-se John Textor. E se o John Textor, nesse momento, acha que não vai demitir o Lúcio Flávio para a partida de quinta-feira, de repente vai dar uma última oportunidade para o pressionado técnico interino, então quinta-feira é a última expectativa, é a última esperança do Lúcio Flávio. Aí você vai me perguntar, Thiago, você trocaria o Lúcio Flávio? Eu trocaria. Falei isso na live pós-jogo de ontem. Eu acho que seria a melhor solução nesse momento, trocar o Lúcio Flávio. Eu acho que ele talvez não seja o líder que os jogadores esperam, que os jogadores precisem nesse momento. E qual técnico? Não sei.
Sinceramente, o futebol brasileiro seria pouquíssimas opções de treinadores. O Cuca, na minha opinião, seria o melhor nome em relação a respeito de conhecimento de futebol, de jeito de treinar a equipe, mas existem os problemas, né, que talvez trouxessem cargas a mais para o Botafogo nessa reta final, e o Cuca, pelo que eu conversei com pessoas bem próximas a ele há algum tempo, não hoje, né, mas há algumas semanas, ele quer provar alguns pontos para voltar a trabalhar, para não acontecer o cancelamento que houve quando ele assinou com o Corinthians. Ele seria o melhor nome. O nome que o pessoal do futebol do Botafogo acha bom. Cuca é bem avaliado pelos trabalhos que fez, por ser um grande técnico, e a partir daí você começa a olhar o mercado e não tem outras opções. Então, para quinta-feira, Lúcio Flávio tá dentro. Lúcio Flávio será o técnico quinta-feira. Se for bem, eu quero que se vá bem, que o Botafogo ganhe do Grêmio de qualquer maneira, ganhe do Red Bull de qualquer maneira, e que a gente vá para um caminho positivo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas se o Botafogo resolver trocar neste momento final, as opções são bem escassas, né? E pode impactar também na próxima temporada, porque dificilmente o técnico vai aceitar um contrato de 6 jogos. Dificilmente. O profissional vai aceitar um contrato de 1 mês. O cara com certeza vai querer chegar para treinar o time para o próximo ano. Então, nesse momento, é esperar até quinta-feira e torcer que o time ande com o Lúcio Flávio. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. E até a próxima. Valeu, fui.